Eu sou a Angélia, daqui a pouquinho a Andriele estará entrando também e juntas vamos aqui ter um momento para que a gente possa passar mais conhecimento para vocês, para que a gente possa dividir, compartilhar com vocês nessa semana, uma semana que está sendo bem intensa, né? Com muito conteúdo, com muita informação. E aqui eu vou começar a falar sobre o que é a nossa live de hoje. A nossa live de hoje, como está no convite, né? Qual é a forma que a gente tem para simplificar uma matriz de bordado? Porque a matriz de bordado é o grande calcanhar de Aquiles de todas as artesãs que querem trabalhar com bordado, né? E aí eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar esse material que eu tenho aqui para vocês. E por que eu falei que a matriz de bordado é o grande calcanhar de Aquiles das bordadeiras? Pelo simples fato de que muitas das bordadeiras pensam em ter uma máquina de bordar ou está iniciando do absoluto zero, né? Ou quer mudar de profissão, ou quer iniciar uma profissão, ou é costureira e quer crescer, né? Na renda que se constitui mensalmente, porque somente a costura em si não dá a renda que quer, e entendeu que quanto mais valor você apresentar para o seu artesanato, para o seu negócio, mais atração de pessoas você vai trazer. Então, muitas pessoas, seja ela mulher, seja ela homem, começam a enveredar, começam a querer despertar a vontade de trabalhar com bordado, né, a partir de enxergar no bordado essa oportunidade para fazer algo que é possível de se aprender rápido, é possível de ter mercado para você faturar rápido e é possível de você conseguir começar a gerar a sua renda, desde que seja na sua casa ou num pequeno ateliê, não importa o tamanho do espaço físico que você tenha, porque trabalhar com bordado não precisa ter um espaço muito grande para você começar a desenvolver essa atividade. Acontece que muitas pessoas que quando começam a querer a trabalhar com bordado, cometem alguns erros. E dentre desses erros, durante essa semana, a gente mostrou para vocês os principais erros que acontecem quando começa-se a trabalhar com bordado, né? Seja iniciante ou até as pessoas mesmo que já trabalham há um bom tempo. São erros que, como é que eu posso dizer? São erros que quem não tem o conhecimento, por achar que é algo muito simples, começam a entrar nesse ciclo de erros e não sabe como sair dele. E por que eu digo ciclo de erro? Porque quando você não sabe, quando você não tem um olhar treinado, quando você não sabe identificar um erro, quando você percebe que o bordado não ficou legal, mas você não tem a visão do que enxergar, né, naquela matriz, ou o que enxergar naquele bordado feito, como consertar ele, você termina dando um jeitinho para driblar algo que você não gostou, mas você continua tocando a sua vida, seja mantendo a mesma forma que você vem desenvolvendo, ou pegando uma dica aqui, uma dica ali, mas sem um passo a passo bem definido, sem um guia, né? sem etapas para você iniciar, dar continuidade e finalizar. Eu vou trazer aqui a Andriele, ela já está aqui. Olha aí, Andriele. Boa Boa noite. noite. Porque hoje a gente vai passar para vocês na prática como simplificar uma matriz de bordado. E a matriz de bordado ela tem um monte de nuances, né? Não é simplesmente pegar um desenho, porque uma bordadeira não é uma copiadora. A bordadeira é uma máquina de bordar. Ela não faz cópia, ela borda aquilo que se programa para ser feito. E esse é um dos grandes erros que se cometem. E aí eu vou passar a recapitular aqui quais são os principais erros que qualquer pessoa que começa a trabalhar com bordado, seja iniciante ou pessoas que já têm uma certa experiência com costura,
costura, já trabalha com artesanato há bastante tempo, mas quer evoluir, quer escalar, quer crescer com bordado. Eu vou passar aqui para vocês os 5 principais erros que são muito comuns. Olha só, o primeiro erro é que a máquina de bordar ela é diferente de uma máquina de costura. Elas podem até ser parecidas no tamanho, na cor, por usar linha, por usar agulha, né? Por bordar tecidos, por bordar vários materiais maleáveis, mas elas são diferentes. E muitas pessoas que começam a trabalhar com bordado, começam a trabalhar e começam a ter os primeiros erros e até prejuízos, porque acha que ao comprar a máquina de bordar, basta simplesmente comprar a máquina. Comprei a máquina, pronto, agora eu vou ganhar dinheiro e ninguém me segura, né? E não é bem assim. Quando se compra a máquina de bordar, junto com a máquina, tem vários conhecimentos que precisam ser adquiridos. E aí o segundo erro, achar que com a máquina de bordar, somente com as matrizes que vêm na memória da máquina, é suficiente para você faturar, para você ganhar dinheiro, para você ter a renda que você quer. E aí o que acontece? Acontece que muitas pessoas investem um valor significativo, investem aí 3, 4, 5 mil, 7 mil reais ou até mais numa máquina de bordar, parcela ela em 10, 8 vezes, né? E fica aí com a parcela um pouco salgada, dependendo de quanto que é a sua renda atualmente, mas faz esse investimento buscando aumentar de padrão, aumentar a renda, poder ter mais cliente, poder com isso faturar mais. E aí, quando compra a máquina de bordar na emoção, no calor da emoção, onde as pessoas costumam falar, compra a máquina de bordar, é super simples, coloca 2 paninhos lá e a máquina de bordar ela vai fazer todo o trabalho, sua vida vai ser outra, você agora vai ter tempo para fazer o que você quiser, porque a máquina é diferente da máquina de bordar, de uma bordadeira, é diferente da máquina de costura. A máquina de costura, você tem que estar lá, ó, com seu pezinho no pedal, tem que estar lá, pegando os paninhos e juntando. A máquina de costura é você quem faz. Já a máquina de bordar, não. A máquina de bordar, ó, você coloca lá o paninho nela e ela faz todo o resto, você não precisa fazer nada. E aí, ouvindo isso, que eu falo que é o canto da sereia, né? Aquilo que a gente quer ouvir, o que é que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir algo que atenda a nossa necessidade no momento. E qual é a nossa necessidade no momento? Renda. A gente quer renda, a gente quer dinheiro. E por que a gente quer dinheiro? Porque a gente precisa pagar o que a gente tem já, seja aluguel, seja a parcela da casa, seja o carro, seja a energia, seja a água, comida, roupa, escola, subsistência básica, que está cada vez mais caro no Brasil e no mundo por conta da pandemia. E o que aconteceu com a pandemia? Muita gente perdeu renda, muita gente perdeu emprego, principalmente as mulheres. As mulheres na pandemia, as crianças, os filhos foram para casa porque não tinha escola, tudo fechou. Então, se as crianças, os filhos estavam em casa, quem é que ia acompanhar eles no dia a dia? As mulheres. Então, muitas das mulheres ou pediram demissão, ou foram demitidas, ou o negócio onde trabalhavam fechou por conta do lockdown, de quarentena, de toda a situação que se passou lá no passado, e foram para casa. E no que foram para casa, perderam renda. E no que perderam renda, ficaram agoniadas, porque precisava complementar a renda, precisava colocar as coisas dentro de casa e viram no artesanato e viram no bordado essa oportunidade. E aí pegaram parte da indenização, ou saíram juntando as economias, ou saiu chamando, pedindo apoio a quem estava perto, para poder comprar uma máquina de bordar, para que com a máquina de bordar pudesse começar a faturar. E aí compra a máquina de bordar, mas não sabe como usar, não sabe como fazer para faturar, não sabe como fazer aquela máquina de bordar ser o objeto de renda que você tinha tinha como sonho, como objetivo. E aí muitas máquinas ficam ou paradas ou subutilizadas. E quando eu digo subutilizadas, é porque com a máquina de bordar, se você sabe usar, se você sabe como atrair a atenção dos clientes, se você tem velocidade, você vai ter cliente todos os dias. E sim, isso é fato, é possível sim. E isso é possível
possível por quê? Porque isso aconteceu conosco e por isso que a gente tem aqui condições de falar isso para você, porque nós somos a prova disso e nossos alunos também. Se nossos alunos não conseguissem, a gente também não estaria conseguindo falar isso aqui para vocês. Então, isso é um grande erro. E esse erro faz acontecer exatamente isso. Primeiro erro é comprar a máquina de bordar achando que ela é simples, e de fato é, desde que você tenha um conhecimento, mas esse grande erro acontece quando você compra a máquina de bordar achando que ela vai ser igual a máquina de costura, simples e bem operacional. E não é assim. A máquina de bordar, ela vai fazer tudo desde que você saiba fazer uma programação de matriz, desde que você saiba usar uma matriz, desde que você saiba explorar todo o potencial que ela tem. O segundo erro é usar somente o que vem na memória da máquina de bordar. Você fica limitada. Ao invés de você crescer, você fica estagnada. E você estagnada, o que é que vai acontecer? Os clientes não vão querer usar sempre as mesmas matrizes. Eles querem coisas novas. Eles querem inovação. Até porque hoje em dia todo mundo pesquisa na internet e a gente vê coisas lindas, né? No Pinterest, no Facebook, no Instagram. Então, tem todas as redes sociais aí que a gente vê alguma arte bacana, a gente quer transferir aquilo para o nosso tecido. Então, os clientes estão também cada vez mais exigentes nesse sentido, porque todo mundo quer novidade. Então, quando se compra uma máquina de bordar e investe um valor significativo e fica usando somente o que tem na memória, esse é um grande segundo erro. O terceiro erro é depender de terceiros ou doações que podem te dar prejuízo. Quando você depende de terceiro, o que é que acontece? Você depende do tempo que o terceiro tem para te entregar, você depende da qualidade, da dedicação que esse terceiro vai ter para fazer uma matriz. E isso é muito importante quando se leva em consideração que a matriz ela vai ser bordada numa máquina doméstica, numa máquina caseira, onde na maioria das vezes só tem uma agulha. Uma máquina doméstica ela tem uma agulha. Então, se você pega uma matriz que ela não tem o cuidado, que o programador não tem o cuidado de fazer aquela matriz, principalmente para uma máquina doméstica, e por que eu falo isso? Porque uma máquina doméstica tem uma agulha, você precisa trocar de linha todas as vezes que mudar a cor da matriz. E se a matriz ela não tem esse cuidado, você vai e volta trocando matriz, trocando a linha. E isso é desperdício. Além de que tem erros que eu vou mostrar aqui, que a Andrelli vai mostrar também na prática aqui para vocês como evitar eles, tá? O quarto erro é que para você ter um negócio de bordado, você tem a opção de ter um negócio amador, né? Você compra, você investe uma grana bacana, 3, 4 salários mínimos ou até mais, para comprar uma máquina de bordar, e aí você fica lá de forma amadora, atendendo poucas pessoas, atendendo quem te procura de vez em quando, até faz uma divulgação em redes sociais, mas não é aquela divulgação que atrai tanta atenção, demora para entregar algum pedido, fica testando inúmeras vezes uma matriz, e isso vai levando tempo. Então aqui, 10 formas de você ter um negócio de bordado eficiente. É você saber vender e divulgar, mesmo sendo tímida, mesmo achando que você não é uma vendedora nata, um vendedor nato. Saber precificar, porque se você não sabe precificar, como é que você vai ter lucro? Você vai trabalhar o mês todinho e não vai ganhar dinheiro? Saber como ser organizada para ser produtivo, que o seu tempo é ouro, o seu tempo vira dinheiro se você usar bem. Saber organizar os pedidos para você entregar ele no horário, na data que você acertar com o cliente. Saber dar o prazo. Como é que você dá o prazo? Para dar o prazo, tem que conhecer a sua máquina, tem que saber o seu tempo de trabalho, o tempo que você leva para fazer acabamento do bordado. Então, tudo isso é importante ser observado. E isso faz a diferença em quem é amador e quem quer ser profissional. O amador fica patinando, fica andando de lado. Aqui no Nordeste, a gente tem caranguejo. Talvez vocês aí do Sul conheçam também. É uma iguaria muito conhecida por aqui, somente os turistas quando vêm, né? Então, os caranguejos, eles andam de lado. Eles não vão para frente, eles andam de lado. Então, para você não ficar andando de lado, você tem que buscar o conhecimento para você se profissionalizar. Quanto mais você se profissionaliza, mais você vai atrair atenção e você vai faturar mais com o profissionalismo
profissionalismo e organização. E aqui, ó, quais os materiais e ferramentas usar? É toda agulha que é para todo bordado? É todo estabilizador que pode ser usado em qualquer bordado? Então, essas informações, elas são importantes para você ter um negócio organizado. Como evitar a quebra da máquina? Às vezes, uma matriz mal feita quebra a máquina. Então, a base de um negócio de bordado, mesmo que você seja um artesã que faça aperte e aplique, que trabalhe feltro, que trabalhe fazendo bolsas de maternidade, que trabalhe com costura criativa de modo geral, ter um negócio de bordado, quando você investe numa máquina de bordar, é importantíssimo que você trate o seu investimento com seriedade, ao ponto de tornar esse investimento, ele tornar um retorno para você, e não algo que vá te fazer de ficar desmotivada e até se desfazer dele ou nem usá-lo. Então, todo investimento que você faz, você tem que estar dedicada para extrair dele aquilo que ele pode dar para você. E olha, uma máquina de bordar, mesmo uma máquina caseira, uma máquina doméstica, é possível você ganhar 3, 4 salários mínimos com ela todos os meses. É possível, sim, desde que você tenha todos esses pontos aqui organizados, desde que você esteja preparada para isso. Se você não está preparada, você vai ficar patinando, você vai ficar no amadorismo. Aí tem aqui, ó, fluxo de caixa. Muita gente negligencia isso. Acha que todo dinheiro que entra vai para o bolso é para gastar. Parte desse dinheiro é para isso. Parte dele é para você cuidar do seu negócio para não deixar faltar nada. A sua mente tem que estar preparada para você crescer. Se você não tem uma mente empreendedora, se você não tem autoestima, se você não tem ambição, se você não tem garra, se você não acorda todos os dias motivada, como se diz aqui, com sangue nos olhos, faca nos dentes, sangue nos olhos, né? Aquela coisa assim de eu vou para cima, não tem que me segure, porque é o meu negócio, é o meu sustento, depende de mim. Se eu faço disso melhor, eu vou ter também esse resultado. Nem sempre a gente vai conseguir sempre estar na crista da onda, mas se quando eu começo a me movimentar, eu faço de tudo para estar lá, quando a onda cair, eu não vou ter tanto abalo. E aí a autoestima, ela é importante. Então esse aqui é um quarto erro. E o quinto erro é ficar tentando aprender tudo isso sozinho. Pode fazer? Pode. Muitos de vocês fazem isso. Muitos de vocês aprenderam isso sozinho. Muitos de vocês batem cabeça, muitos de vocês erram, muitas de vocês pensam em desistir e algumas até desistem. Porque ficar tentando sozinha, tem momentos, quando a gente é empreendedora ou empreendedor, quando a gente empreende, tem momentos que dá um desânimo. Tem momentos que a gente cansa, né? Tem momentos que a gente está tentando tanto fazer o negócio dar certo e a gente não vê a coisa evoluindo, que se você não tiver muita motivação e se você não tiver num meio onde as pessoas te incentivem e estejam te dando a mão, é muito mais fácil de você desistir, certo? Então, ficar na tentativa e erro é uma opção, como muitos preferem essa opção, né? Por exemplo, faz assim, ó, eu investi pesado agora na compra da minha bordadeira, mas eu ainda não conheço nada dela, mas eu investi pesado, né? Quando eu digo investir pesado é porque pegou um bom valor para comprar, seja visto parcelado. E aí não dá agora para poder investir em conhecimento. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar patinando, vai ficar errando, e aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, você começa a fazer uma coisa aqui e outra ali, mas o valor que você gostaria de faturar todos os meses, de ter de renda todos os meses, que foi o propósito pelo qual você comprou a sua máquina, ele não acontece. E por que ele não acontece? Porque você não investiu no primordial, que é conhecimento. Sem conhecimento, você não tem como extrair do investimento que você fez na sua bordadeira o que ela pode te proporcionar. E isso gera frustração. E aí não é culpa da bordadeira, não é culpa da máquina de bordar, não é culpa do mercado. Isso aí é algo que é uma escolha sua. Você que escolheu aprender sozinha porque te falaram que era muito fácil. E, de fato, é fácil. Só que lá atrás, no passado, a gente não tinha tanta oportunidade de
compartilhar conhecimentos. E você vai encontrar muita coisa na internet, você vai encontrar muita coisa no YouTube, mas são coisas soltas, que você aprende, pega um pouco aqui, pega um pouco ali, aí termina juntando, vira um Frankenstein, e aí esse Frankenstein, ele pode até te dar algum resultado, mas se você tem um conhecimento certo, você consegue deslanchar muito mais rápido. O que você levaria anos para fazer, você pode fazer isso em poucas semanas. E, por exemplo, o nosso método, a gente dá, inclusive, a garantia para você aprender em 30 dias. E aí, além desses 5 erros, tem os erros clássicos das matrizes mal feitas, onde o erro mais clássico de todos é o quê? É o desencaixe do contorno. E aqui eu vou trazer a Andriele para aqui com a gente. Por quê? Porque esse desencaixe do contorno é algo que deixa os bordados feios, é algo que deixa os bordados amadores, é algo que faz com que você perca, inclusive, peças bordadas, porque o desencaixe ficou mal feito. Aqui, ó, aqui no cabelo, tá vendo que, ó, o contorno preto, ele está dentro aqui do laço amarelo e o laço tá aqui fora. Isso aqui é um erro de matriz, tá? Outro aqui, ó, a perninha dela. Tá vendo aqui a perninha dela? Que o contorno, ele tá para fora, entre o contorno e o bordado da perninha tem um espaço branco. Isso aqui é desencaixe. E olha aqui o cabelo também. Tá vendo aqui o cabelo? Tem aqui, ó, o contorno do cabelo dela e para fora tem aqui o restante do cabelo. Isso é erro de matriz. E isso aqui, vocês agora que têm esse conhecimento, vocês podem evitar esses erros desde que vocês saibam como fazer. Além desse erro, aqui eu vou passar os outros 2 erros, Andriele, para depois você mostrar isso na prática, tá bom? Porque hoje a gente vai passar para vocês a prática, o que vocês vão fazer para poder vocês evitarem esse erro clássico que torna bordados lindos em bordados amadores. Então, tem o erro do contorno, tem o erro da angulação, aí pode ser que tenha aqui hoje, né? Tenha pessoas que já tenham conhecimento de matriz e saibam o que eu estou falando, mas tem alguém que seja iniciante. A angulação. Quando eu falo de angulação, estou mostrando aqui, ó. Angulação é o seguinte, tá vendo aqui que tem o olhinho do Pluto e tem aqui o rostinho laranja. Vocês percebem que aqui no olhinho ele tá, dá para ver o branco e dá para ver o laranja? Por que que isso acontece? Porque a angulação dos pontos está na mesma posição. Então, quando a angulação dos pontos está na mesma posição, os fios, eles entrelaçam. Ao invés deles ficarem afastados, ao invés dos fios ficarem assim, eles ficam assim. E quando eles ficam assim, é isso que acontece. Eles ficam entrelaçados. E aí que isso aqui é uma falha numa matriz. Isso é uma falha que vocês, com o conhecimento certo, vão conseguir evitar esse segundo erro. O terceiro erro é o começo e o final do bordado. O que é esse erro? Esse erro é o seguinte, você faz uma matriz, tá? E aí a matriz, ela começa a bordar aqui em cima. E qual seria a ordem correta? É ela vir bordando, bordando, bordando e terminar aqui embaixo, certo? Só que tem matriz que é feita que ela não fica dessa forma. Ela vem bordando, a matriz, ó, ela vem bordando aqui, deixa eu pegar aqui. Ela vem bordando aqui em cima, começa a bordar aqui em cima, aí chega na metade do caminho, ela para. Aí no que ela para, aí vem pro final. Aí começa a bordar aqui. Aí vem bordando, chega aqui e encontra. Então ela vem assim, ó, ela faz efeito sanfona. Ela vem de cima, bordando, pega embaixo, vai bordando e se encontra no meio. Quando ela se encontra no meio, o que é que vai acontecer? Como o tecido, ele tem elasticidade, todo tecido tem, certo? Porque é feito por tramas. Então esse tecido aqui, ó, pega um tecido, pegar aqui a minha manga, pega o tecido, tá vendo? Mesmo o tecido, ele tem uma elasticidade. Então se começa a bordar em cima e começa e termina e vai juntando aqui embaixo, vai fazer o quê? Um buchinho, vai juntar tecido no meio. Corre esse risco disso acontecer. E se isso acontecer, você vai perder uma peça bordada. E as peças, quando chegam para você, elas não chegam, nenhum cliente chega para você com uma peça para você fazer teste e outra peça para você bordar de verdade, valendo a vera, né? Não é assim. É aquela peça é única para ser bordada. Então, esse erro aqui é um erro muito clássico também que acontece, né? Começa o bordado
bordado em cima, faz a programação para começar o bordado em cima, depois vem para baixo e os bordados, e aqui no meio ele junta. E isso aqui é um erro, como o erro da angulação dos pontos, para não deixar mostrando outra cor de linha que não seja apenas a cor que é para ser mostrada, que no caso aqui do olhinho do Pluto tem que ser mostrado aqui somente o branco e nada de amarelo. Quando ele mostra esse amarelo é uma falha. E o contorno, como dessa bonequinha LOL, que o contorno ele tem que seguir exatamente. Contorno é para contornar e não para ficar fora e nem dentro. É para ele contornar toda a imagem. Então, esses aqui são os 3 principais erros clássicos. E tudo isso está no segredo da matriz. Quando você sabe fazer uma matriz de bordado, e aí, ó, Priscila, você que está com uma máquina de bordar há 2 meses, o segredo para você deslanchar, o segredo para você atingir o resultado que você quer com a sua bordadeira está na matriz de bordado. Se você sabe fazer uma programação de matriz de bordado, você, mesmo que você tenha decidido, eu vou trabalhar com nicho infantil, eu vou trabalhar com um nicho de maternidade. Independente do nicho que você vai escolher trabalhar, você, quando sabe fazer matriz, você atende qualquer demanda, você atende qualquer pessoa. Porque a mamãe que vai bordar o enxoval dela, pode ser que ela trabalhe em algum lugar. E onde ela trabalha, precise de algum fardamento. E esse fardamento, as empresas, elas fazem a identidade visual delas. E elas colocam essa identidade visual nos fardamentos. E nos fardamentos, se você perceber, são todos bordados. São raríssimos os casos de fardamentos que usam pintura ou sublimação. Em sua maioria, os fardamentos eles são bordados. Então, se você quer aumentar o seu faturamento, se você quer ter condições de ter renda maior com a sua bordadeira, é através da matriz de bordado. E aí a matriz de bordado tem aqui, ó, quando você domina os segredos das matrizes de bordado, você fatura e aumenta o seu faturamento. Você ganha velocidade, e quando você ganha velocidade, o que é que vai acontecer? Você vai ter espaço para atender mais pessoas, e com isso você vai ter novos clientes, e você vai gerar a sua renda, e sim, aí sim, você vai viver de bordado. Porque quando você domina os segredos das matrizes, você tanto pode fazer isso para você faz as suas matrizes para você ter mais velocidade e mais clientes. Ou você pode vender matriz. Quando você vende matriz, você aumenta o seu faturamento também. Então, através da matriz de bordado, você tem 2 formas de ganhar dinheiro. A primeira forma é você fazendo para você, aumentando a sua velocidade e tendo novos clientes. E a segunda forma é você atendendo a demanda das pessoas que não fazem matriz, mas que precisam da matriz. E você estando preparada, você tem como aumentar, potencializar os seus ganhos. E com isso, gerar, de fato, a sua renda. Para isso, a gente tem, quem não tem o domínio de matriz de bordado, olha o que acontece. Fica dependendo de doações de terceiros. Tem o risco de perder peças na máquina, ou quem sabe até a própria máquina, que uma matriz mal feita quebra a máquina, e isso faz perder clientes e faturamento. Então, quando você sabe fazer matriz, você tem ganhos. Quando você tem uma bordadeira, mas não sabe fazer matriz, você até ganha, mas ganha muito menos, mas muito menos mesmo do que você poderia estar ganhando. E aí, você, quando sabe fazer uma matriz, você pega um cliente que traz uma imagem para você. Mesmo você sendo um artesã que vai trabalhar com algum nicho específico, mas é nessas horas, quando você está preparada para atender o mercado, que faz a diferença na sua vida. Você pega uma imagem, essa imagem você transfere para um programa de matriz. Quando você transfere ela para um programa de matriz, você desenha e transforma ela em pontos para bordado, e aí o resultado final. O cliente, ele é atendido e você conquistou mais um novo cliente, independente do nicho que você tem escolhido para trabalhar. Para isso, você, quando está nessa escala, quando você está nesse momento, o que é que acontece? Você começa a atender todas as demandas de clientes. E olha que coisa linda. Isso aqui foi naquele momento lá, né, que era aqueles pop, e aí a cliente queria fazer uma blusa, não disse nada
nada para o que era, tá? Só falou, olha, vocês fazem esse desenho aqui? A gente, sim. E aí a gente fez, colocou brilho, colocou degradê. Veja que ela tá degradê, né? Começa aqui, ó, e ela vai mudando as cores. E aí depois a gente recebeu a foto de onde foi usada o bordado que a gente fez. Foi o tema de aniversário dessa criança aqui. Então veja, uma camisa básica branca, que você compra aí a preços variados, mas com um bordado ela muda de valor e você começa a fazer parte da história das pessoas. E aí, o que é que tem hoje no mercado? Existem vários softwares, tá? Para fazer matriz de bordado. Os mais conhecidos, e com certeza vocês aqui têm no mínimo um ou dois deles. Fair Design, Embird ou Yukon. Esses são os mais populares. A gente faz todas as nossas matrizes no Yukon. A gente ensina a usar o Yukon. A gente ensina a explorar as ferramentas do Yukon. Por quê? Porque o Yukon ele é compatível com todas as máquinas de bordado. Seja Brother, Janome, Elna, Bernina, seja lá a máquina que for, seja ela máquina caseira, seja ela máquina industrial. É um programa que ele é considerado um programa universal, compatível com todas as máquinas. E uma grande vantagem dele, você consegue trabalhar com ele em português. E ele é o querido de todos os profissionais e todas as pessoas que querem trabalhar com bordado, porque ele tem a maior quantidade de ferramentas para a criação de matriz e bordado. Então, os 3 erros que mais acontecem na hora que a gente compra uma matriz ou baixa uma matriz de internet, ou até quando a gente tá pegando, assistindo vídeos no YouTube, por exemplo, assiste uma coisa, aí pega como é que faz um tipo de matriz, aí em outro vídeo mostra outra forma de fazer, e aí a gente vai fazendo o que a Angélia falou, que é o Frankenstein, né? Então, quando a gente está fazendo essas matrizes e a gente não sabe dos detalhes do que realmente vai fazer diferença no bordado de fato, acontece aqueles erros que ela mostrou aí para vocês. O primeiro erro é o erro de contorno, que é muito, mas muito comum da gente ver nas peças que são bordadas por aí. Que é o quê? Quando a gente está fazendo uma matriz, se vocês notarem, se vocês, por exemplo, pegarem a matriz que vocês baixaram na internet ou compraram na internet, vocês vão perceber que o contorno, ele tá rente, bem rente aonde termina o bordado preenchido, a parte preenchida da matriz. Por exemplo, aqui a juba do leão, tá vendo? O contorno preto, eu deixei preto para vocês visualizarem melhor. Ele termina, ele tá exatamente, ó, onde a juba do leão termina. A mesma coisa aqui, o rosto dele. Tá vendo que tá bem rente onde termina o desenho? Quando a gente faz uma matriz ou quando a gente recebe uma matriz e esse contorno, a gente percebe que ele tá do jeito que tá aqui na tela, ele rente exatamente onde tá terminando a parte preenchida da nossa matriz. O que é que acontece quando a gente vai bordar, quando a gente coloca na máquina? Como o tecido, ele tem aquela elasticidade, mesmo a gente montando no bastidor, ele bem retinho, ele bem esticadinho. Na hora que a máquina vai estar bordando, como a agulha ela tem aquele calcador, o que é que ele pode fazer? Ele pode ir movimentando também o tecido. O calcador ele pode ir arrastando o tecido. E aí, quando esse tecido é movimentado, ele, dependendo, pode esticar, o contorno ele não vai se encontrar com a parte preenchida desse bordado. E aí, o que é que vai acontecer? O que aconteceu com aquela matriz da LOL. Tem alguns casos que o contorno ele pode desencontrar para fora, e aí vai ficar o contorno, vai ficar uma parte mostrando o tecido, para depois vir a parte preenchida. Ou o inverso, o contorno ele pode ficar muito para dentro da parte preenchida. E aí, como é que a gente faz, primeiro, para verificar se esse contorno ele está no local certo ou se ele está exatamente onde termina a parte preenchida? Ó, tá vendo aqui, ó? Vocês estão conseguindo ver essa linha marrom e a linha preta? Digita aqui se sim ou não. Como o contorno ele tá
bem rente, exatamente onde a parte preenchida, que é a parte marrom, o contorno é a linha preta, e o marrom, esse contorno marrom é da parte preenchida. Então aqui a gente tá vendo que o contorno, ele tá exatamente onde a parte preenchida termina. Então quando a gente pega uma matriz, seja ela de algum programador que tenha feito, vocês pagaram pela programação, ou que vocês pegaram, baixaram na internet, antes de vocês colocarem na máquina, vocês vão abrir a matriz no programa de vocês e vão verificar se o contorno está no local certinho. E qual é o local certo? Aqui, quando o contorno ele está exatamente onde a parte preenchida termina, ele vai acontecer de ou vai se afastar de onde termina o bordado preenchido e assim mostrando o tecido, vai ficar uma falha entre o contorno e a parte preenchida, vai mostrar o tecido, ou esse contorno ele vai ficar muito para dentro da parte preenchida. E aí o que é que a gente faz para evitar essa falha no contorno dos bordados de vocês? Primeiro que a gente vai selecionar o contorno, tá? A gente vai selecionar o contorno e vai editar todos os pontos desse contorno. Editar como? A gente vai ter que colocar um pouquinho para dentro do objeto, da parte preenchida. Tá vendo que a parte preenchida, lembram que a parte preenchida é o contorno marrom? Ó, tá vendo que a juba dele é marrom? Então a gente vai pegar esse contorno, que é o preto, e vai editar todos os pontos, colocando ele, ó, um pouquinho para dentro da parte preenchida. Por que que a gente vai colocar ele um pouquinho para dentro da parte preenchida? Justamente porque quando a gente está bordando, o tecido ele tende a se movimentar, seja ele por conta da elasticidade do próprio tecido, ou seja, essa movimentação por conta do calcador da agulha, que é onde a agulha fica presa. Então, o tecido ele tende a se movimentar. Como ele se movimenta, a gente vai colocar esse contorno aqui um pouquinho só mais para dentro, não é muito, tá? Porque se a gente colocar muito, o contorno ele vai ficar realmente, quando for bordar, dentro da parte preenchida. A gente só vai editar, só vai movimentar esse contorno um pouquinho para dentro da parte preenchida, que é essa linha marrom. E aí o que é que acontece quando a gente edita esses contornos um pouquinho para dentro da parte preenchida? Quando a gente for bordar, quando a gente colocar esse bordado na máquina, mesmo que o tecido ele estique, ele engile ou o calcador ele vá movimentando o tecido, esse contorno ele vai ficar exatamente no local onde vai terminar a parte preenchida. Então, sempre que vocês pegarem uma matriz na internet ou baixar ou comprarem uma matriz de um programador, vocês vão abrir a matriz no programa de vocês e vão verificar onde é que está o contorno, se está no local certinho ou se ele está exatamente onde termina a parte preenchida. E aí, se ele tiver rente à parte preenchida, vocês vão ter que editar todos esses pontos, tá? Vocês vão editar todos os pontos colocando o contorno um pouquinho só para dentro da parte preenchida. A mesma coisa quando a gente está criando a nossa matriz. Não é só porque que a gente cria a matriz que a gente não tem que se atentar a esses detalhes. Muito pelo contrário. Quando a gente está criando a matriz, a gente já tem que ir fazendo do jeito certo para depois, lá na frente, a gente não precisar ficar dando retoques nas edições. Então, tá criando a matriz, então a gente já vai criando o contorno um pouquinho para dentro da parte preenchida, para não ter que ficar depois editando todo esse contorno. Até porque para editar o contorno, a gente vai ter que fazer ele de ponto por ponto, tá? Então, vocês, toda vez que pegarem uma matriz, abram a matriz no programa de vocês e verifiquem essa questão do contorno, tá certo? Tanto aqui nessa matriz do leão, que tem o contorno na juba, a gente teria que fazer toda essa edição dos contornos, tanto na juba como aqui, ó, no rosto dele. Porque no rosto dele, ele também tá rente com a linha amarela. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo o amarelo? Estão conseguindo ver o amarelo aqui? Então aqui, deixa só elas responderem aqui no chat.
tem um delay. Deixa eu ver quem é que vai responder aqui pra gente, se tá conseguindo entender e visualizar. Pode continuar, André. Certo. Então, aqui no rosto, o contorno ele também tá bem rente onde a área amarela termina. Então, aqui a gente também teria que fazer toda essa edição do contorno, colocar ele um pouquinho para dentro da área amarela, porque aí na hora que for bordar, o contorno, mesmo que o tecido ele estique ou ele se movimente, o contorno ele vai ficar no local certinho, que é na divisa entre o rosto amarelo do leão e a própria juba dele, tá? Então aqui a falha do contorno a gente consegue evitar abrindo a matriz no programa, tá? A gente abre a matriz no programa e vai olhando, verificando se o contorno ele tá exatamente onde a parte preenchida termina ou se ele tá um pouquinho para dentro dessa parte preenchida. Se tiver um pouquinho para dentro, o contorno tá no local certo. Se tiver rente a parte preenchida, a gente vai ter que editar ponto a ponto desse contorno, colocando ele um pouquinho para dentro da parte preenchida. Então aqui é um dos maiores erros que acontecem na hora que a gente está bordando uma matriz. O segundo erro mais comum que acontece é exatamente a angulação da matriz, que foi o que a gente mostrou o desenho do Pluto na parte dos olhos, que os olhos são brancos, né? E ficou mostrando a partezinha laranja que é do corpo do Pluto. Então, por que acontece essa mistura de linhas no bordado? Quando a gente está criando uma matriz e utiliza uma mesma ferramenta, ele geralmente ele fica com a mesma angulação. Aqui, por exemplo, a juba do leão. Tá vendo que vocês conseguem visualizar que a juba do leão, a linha, ele tá nesse sentido aqui, ó, ele tá subindo, meio inclinado. Estão conseguindo visualizar? Coloque aqui nos comentários se estão conseguindo visualizar. Na juba do leão, estão vendo que a linha ela tá meio inclinada, subindo? Estão conseguindo ver? Sim. Anteriormente, a Cássia tinha dito. Sim, Joana falou agora. Sim. Priscila, sim. Sheila visualizando tudo, Rodrigo sim, Sileuza sim, Joana, ok. Certo. Então aqui, quando a inclinação dessa juba aqui do leão, ele tá dessa forma, ele tá subindo, então significa dizer que na hora que for bordar, ele vai seguindo, a agulha ela vai seguindo esse sentido, essa angulação, certo? Agora notem que a parte amarela, que é o rosto do leão, ela também tá com o mesmo sentido, ou seja, ela tá com a mesma angulação, certo? E o que é que acontece quando os dois estão com a mesma angulação? Vai acontecer de o marrom que tá com essa angulação subindo vai se misturar com o amarelo. E aí, o que deveria ser apenas marrom ou apenas amarelo vai ter um certo local aqui assim, onde tem a divisa dos dois, que vai se misturar as linhas, porque eles estão no mesmo sentido, estão na mesma angulação. E como é que a gente faz para evitar esse erro? Todas as matrizes que vocês comprarem ou que vocês baixaram na internet, vocês vão abrir, tá? Para evitar todos os erros, vocês vão abrir no programa de vocês e vão verificar exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês agora. O sentido, a angulação que tá cada cor do objeto, cada cor da matriz. Aqui o marrom tá com o mesmo sentido do amarelo, dessa parte aqui do rosto, certo? E como é que vocês vão evitar esse erro? Vocês vão pegar um objeto, por exemplo, aqui eu selecionei o rosto dele, o amarelo, e vai modificar a angulação. Vem aqui, ó, e edita a angulação. Ele mostra até a angulação que tal, 25 graus. Eu mudei. Então aqui notem, ó, vou dar um zoom. Eu mudei a angulação do rosto amarelo do leão, certo? Notem agora que o sentido do ponto do rosto dele já não tá mais subindo inclinado. Ele já tá quase no meio, um pouquinho inclinado. Tá vendo que a angulação aqui do rosto amarelo tá diferente agora da juba dele? Estão conseguindo ver que tá diferente? Sim? Sim. Deixa eu ver aqui nos comentários se estão conseguindo ver. Vamos lá, pessoal.
um tempinho. Sim, Priscila disse aqui. Okay. Certo. Então, quando a gente modifica a angulação de um objeto que estava com o mesmo sentido, na mesma angulação dos outros objetos, que no caso aqui foi a juba, a gente já evita essa mistura de cores na hora de bordar. Então, se tem dois objetos e os dois objetos estão com a mesma angulação, basta a gente mudar a angulação de um objeto. Mudou a angulação de um objeto, eles já vão estar com sentidos diferentes. E eles com sentidos diferentes, aí sim vai evitar que uma cor se misture com a outra. Porque quando está com o mesmo sentido, eles vão se misturar. Eles com sentidos opostos, eles não têm como se misturar. Isso é uma informação extremamente importante, tá? Que é um erro altamente comum que se comete e que quando você tem um olhar treinado, quando você sabe as técnicas, quando você sabe o porquê, para quê e quando usar. Eu vi aqui um comentário que eu vou colocar aqui na tela, aqui ó, a Priscila colocou. Eu sempre abro no aplicativo a matriz e faço com o programa me mostre a matriz sendo bordada, certo? O programa ele dá essa facilidade aí para vocês conseguirem visualizar antes como irá ser bordada a matriz. Mas mesmo você visualizando antes, se você não tem um olhar treinado para esses detalhes, você vai ver a matriz lá, ele vai mostrar a matriz na tela, como ela iria ser bordada na máquina, ele vai mostrar tudo lá, mas se seu olhar não está treinado, é como você assistir um filme em inglês sem saber a tradução. Você vai ficar parado olhando, acompanhando lá a imagem, tudo sem entender nada. Sem entender, entendeu? Então, assim, esse recurso de você usar a simulação do bordado antes de colocar na máquina é um recurso importante. Mas se você não tem o conhecimento de todas as técnicas, porque a gente falou aqui 3 erros clássicos, né? Contorno, angulação, começo e fim do bordado. 3 erros clássicos. Só tem esses? Não, tem mais erros. Sendo que mais erros, a gente teria que fazer isso aqui uma minissérie, né? Porque só uma noite não dá. E esses detalhes, eles, como a Adriele mostrou ali, ó, quando você mexe na angulação, ele mostra o grau. Então, são detalhes que esses detalhes, quando você tem o conhecimento, quando você sabe onde mexer, qual é a ferramenta que você vai usar, qual é a ferramenta que você vai utilizar para fazer cada estrutura dessa. E não é um bicho de 7 cabeças. Que todo mundo, com o nosso método, todo mundo consegue aprender. E isso vocês podem acompanhar pelos depoimentos dos nossos alunos. Onde a gente tem aluno mulher, aluno homem, a gente tem aluno jovem de 20 e poucos anos, tem aluno de 50, quase 60 anos, a gente tem todas as faixas de idades de alunos. Tem aluno que nem tinha computador, tem aluno que não sabia olhar o teclado, que chegou para a gente e mandou a foto, tirou a foto do teclado, para a gente poder mostrar onde as teclas que a gente usa para poder fazer essas matrizes, porque não é apenas o mouse. Você pode, tem muitos recursos do Wilcon que você usa no teclado, que é até mais rápido do que apenas o mouse. Então, são tantos detalhes que facilita a vida, que você pode aprender sozinho. Assiste inúmeros vídeos, passa noites, passa dias, semanas, meses, o ano vai passando e você vai trabalhando. Você não deixa de trabalhar por causa disso, não. Você não deixa de fazer o seu artesanato, a sua cura, o seu bordado por causa disso, não. Não, você não vai deixar de fazer nada. Você só vai ganhar bem menos do que você poderia estar ganhando. Porque com o conhecimento certo, você vai ter tempo a mais. Você vai ter velocidade a mais. Porque você já vai direto no ponto-chave, no ponto certo, para evitar esses erros e você ser mais assertivo. A gente está num momento da vida que quanto mais acertos a gente tiver, menos prejuízo se tem. Porque é tudo tão contado, né? Tudo tão minuciosamente ali, orquestrado para não faltar nada. É como se a gente estivesse no limite mesmo. Então, isso faz a diferença. Então, a Adriele mostrou aqui para vocês. E olha, da forma que ela está falando aqui, com os nossos alunos, isso aqui é só uma pequena amostra, porque a gente vai no detalhe do detalhe, a gente pega na mão e a gente tira a dúvida. Aqui, vocês estão escrevendo e tem um delay, né? Tanto que a gente pergunta e a gente fica aqui esperando vocês falarem.
preparem, né? Mas quando a gente está em aula, que inclusive a gente vai ter a aula inaugural segunda-feira, às 8 horas da noite, a aula inaugural para todos os alunos que se inscreveram nessa turma, e a gente está com as inscrições abertas, o formato, ele é melhor do que a gente está aqui. Aqui a gente está usando o YouTube, que vai ficar gravado, vocês vão ter olhar. Só que as aulas, é assim como eu e a Andriele aqui, né? As aulas é como se eu e a Andriele estivesse aqui e o local onde a Andriele está são vocês. Então, a gente vê vocês nos veem e vocês falam e a gente escuta. Então, é muito mais interativo. Então, a gente não tem esse delay, essa espera de esperar, e aí, estão vendo, estão ouvindo, estão entendendo, e dá um tempo para esperar para ouvir. Não, você fala na hora. Eu sou tímida, eu não gosto de aparecer, não tem problema. Tem o chat, você escreve, mas é tudo na hora, entendeu? Então, é muito mais interativo. A gente tem esse acompanhamento, a gente passa um ano de consultoria para vocês, a gente acompanha passo a passo. Aí, assim, tem alunos que faz o curso, a gente tem inclusive depoimentos de alunos que fizeram o curso sem nem ter a máquina de bordar. Fez para ter primeiro conhecimento, porque quer trabalhar com bordado, quer ter um negócio de bordado, mas antes de comprar a máquina, queria conhecer como é que era o negócio de bordado, o que era preciso, o que evitar de erro, fazer a matriz para quando tivesse a máquina, já ir andando, correndo com a máquina. E aí uma pergunta que a Adi colocou aqui, uma pergunta muito importante, e é uma pergunta que muitas pessoas têm essa preocupação. O curso é vitalício? Gente, se você está procurando um curso vitalício, você está dizendo o seguinte, para você, não é para a gente não, que vamos passar o nosso conhecimento para vocês. Você está dizendo para você o seguinte, eu não tenho pressa de aprender. Então, se o curso for vitalício, eu olho para ele daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quem sabe daqui a 5 anos eu olho para o curso. Nada contra você, nada. A pergunta que foi muito boa, tá, Adi? A pergunta é excelente, porque é uma preocupação que muitas pessoas têm. E o curso é vitalício. Gente, se você está precisando de um curso vitalício, primeiro é que você não confia que você vai aprender e você precisa de uma vida de acesso. 2, você não está dedicada a aprender, porque se você estiver dedicada a aprender, e o nosso método, você aprende tudo isso que a gente está passando e tudo mais em 30 dias. Não é balela, não é conversa fiada, não é conversa de vendedor, até porque a gente não precisa disso. Eu falo isso porque é fato, é comprovado, os nossos alunos falam isso. Quem estiver conosco a partir de segunda-feira, daqui a 2 semanas já estará fazendo edição de qualquer matriz e já estará fazendo as primeiras matrizes sozinho. Além disso, ainda vai ter todo o conhecimento sobre um negócio de bordado, porque o nosso curso, ele não é apenas para você aprender a fazer matriz, porque só aprender a fazer matriz, você não vai ter a garantia, você não vai ter a tranquilidade de que você vai ter a renda que você está buscando. Vai mais além do que isso. Se você não conhecer o negócio de mercado, os nichos, mercado, a concorrência, precificação, divulgação, fotos, usar redes sociais, se você não conhecer a história do bordado, se você não tiver esse conhecimento, você não vai deslanchar da forma que você quer deslanchar. Então, não é só ter a matriz, não é só ter a máquina de bordar, não é só ter o conhecimento para fazer matriz de bordar, para você ser profissional. Isso para você ser profissional. Se você quer ser amador, tudo bem. Você vai aí tateando, pesca uma coisa ali, assiste uma aula gratuita ali aqui, e você vai levando a vida toda aí embarrigando a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e reclamando da vida, porque tá difícil, porque tá ruim, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo pagar. Até quando você vai ter esse discurso de que você não consegue pagar se você tem um negócio nas mãos? Porque é um negócio nas mãos que você tem. Então, um negócio de bordado profissional é para você decolar, desde que você saiba o que fazer com o que você tem em mãos. Então, o acesso vitalício é para quem não está assim, dedicado a aprender. Porque quem está dedicado a aprender, em 30 dias vai saber fazer em 1 ano, não digo nem 1 ano. A gente dá assessoria, a gente dá assistência
consistência por um ano, tá? Todos os dias, teve dúvida, coloca lá no grupo de alunos, a gente entra, a gente faz vídeo, a gente tira dúvida. Agora, se você quer, para fazer o treinamento, você quer o acesso vitalício, eu recomendo que você nem entre, porque acesso vitalício você não vai se dedicar a aprender. E uma coisa que eu não quero é ter aluno que não se dedica. Um aluno que compra o curso e não faz o curso, melhor não comprar, porque não é pelo dinheiro, é pela transformação. O que a gente quer é pessoas comprometidas com o resultado, comprometidos em mudar a vida. Se você investe numa máquina de bordar, se você investe num curso e você não se dedica a aprender e nem a fazer a máquina de bordar, fazer o que ela pode fazer, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. E isso não é bom para você, não é bom para quem está ao seu redor. E como professores, né, que nós somos, não é legal, porque o que eu gosto no final é ver o sorriso, o que eu gosto é ver aquela sensação de eu consegui, eu não acreditava e eu consegui. Então, se é o tempo vitalício que faz a diferença para você fazer o curso, você não vai mudar a sua vida nunca, porque quem quer mudar a vida, ele mete a cara para aprender, mergulha para aprender. Se não for assim, nem recomendo que faça, tá? Deixa eu ver mais aqui, deixa eu ver quem mais aqui. A Priscila. Tem que mudar a angulação em tudo, tá? Tudo aquilo que vai se misturar é importante mudar, mas aí a Andriele vai falar mais sobre isso. Deixa eu ver a Sheila aqui, ó. Eu estou ansiosa pela segunda-feira. Nós também. Sim, Adi, com certeza. O curso, ele é feito para vocês aprenderem dentro de 30 dias. Eu não tenho tempo, eu sou muito ocupada, eu trabalho, eu faço artesanato nas horas extras, eu bordo nas horas extras, na semana, à noite, então eu não tenho tanto tempo. Tudo bem. Mas dentro de 30 dias, se você se dedicar, você consegue fazer, você consegue aprender tudo. Deixa eu ver aqui mais. Então, vamos lá, André. Certo. Já estão conseguindo ver aqui a tela? Estou vendo. Assim? Sim. Pronto. Aqui, nesse caso, a gente não precisa editar a angulação das orelhas. Por quê? Ela já está em uma angulação diferente, tanto da juba do leão, tá vendo aqui, ó, o sentido que tá a orelha. A juba do leão, ele tá nesse sentido aqui, ó, tá inclinado, subindo. A orelha tá o oposto. E também a orelha tá diferente da angulação do próprio rosto do leão. Então, como aqui a orelha ela já tá com angulação diferente, tanto da juba como do rosto do leão, a gente não precisa editar a angulação. O que precisaria editar a angulação? Aqui, ó, tá vendo que essa parte laranjinha aqui da orelha tá com a mesma angulação da parte amarela da orelha? Aí sim, a gente precisa editar a angulação, porque senão a parte laranja vai se misturar com a parte amarela. Então, aqui a gente vai editando as angulações, tá? Para poder ficar com a angulação diferente. Ficou com a angulação diferente, é sinal de que as linhas não vão mais se misturar quando for bordar, tá? Então, aqui a gente consegue evitar essa mistura de cores na hora que for bordar na peça, olhando a matriz no programa. A gente abre as matrizes no programa e vai verificando parte por parte dessa matriz para ver se essas partes estão com a mesma angulação ou se estão com angulações distintas. Se tiver diferente, ótimo. Se tiver com a mesma angulação, a gente vai ter que ir editando essas angulações para elas ficarem diferentes, uma cor da outra, para não se misturar. E na hora que a gente estiver criando a matriz, a mesma coisa. Criou a parte da juba do leão, a gente já muda a angulação. Criou a parte amarela, já cria e já muda a angulação. A gente já vai criando a matriz e mudando as angulações para lá no final, quando a gente já tiver com a matriz pronta, a gente não precisa ficar editando essas angulações, porque criar a matriz já é um trabalho e editar já é outro. Então, para não precisar você ficar tendo esse retrabalho, na hora que a gente está criando a matriz, a gente já vai fazendo essas mudanças de angulação, tá? Então, criou a matriz ou baixou uma matriz na internet ou comprou
comprou a matriz de terceiros, abre o programa, abre a matriz no programa de bordado e já vai fazendo todas essas alterações, todas essas edições, tá certo? Então, aqui a gente já viu o erro de contorno e quando você vê um bordado nas peças, tem até peças de marca que você com a angulação, é o início e o final do objeto, que é justamente aquilo que foi dito anteriormente, que é como a máquina ela vai bordar a matriz. Se, por exemplo, ela borda a matriz aqui de cima, ela vem bordando, descendo, ela para na metade, vai lá para o final e vai bordando, subindo, o que é que acontece? Ela vai levando o tecido até esse encontro. E quando ela leva tecido até esse encontro, vai ficar um acúmulo de tecido nesse meio que eles se juntaram. Quando fica esse acúmulo de tecido, o bordado, as linhas, eles não conseguem cobrir esse tecido, porque é muito tecido que fica. Ele fica como se fosse um buchinho mesmo. Ele vai ficar com excesso de tecido. E aí, para a gente evitar esse excesso de tecido no meio do bordado, a gente tem que editar onde é que a máquina vai começar o bordado e onde ele vai terminar. Se o bordado ele começa aqui em cima, a gente coloca o final lá embaixo. Por quê? Quando ele for bordar, ele vai seguir esse início e final. Ele vai começar aqui em cima e vai vir bordando sem parar até o final. E aí, quando ele vai seguindo essa orientação, ele não vai ter esse acúmulo de tecido, tá? Então, como é que a gente vê? Quando a gente abre uma matriz no Wilcon, vocês vão ver que o próprio Wilcon, ele mostra onde vai ter uma possível falha no bordado. Então, a gente vê aqui, ó, que ele mostra que tem uma falha aqui nessa área aqui da juba. Vocês estão conseguindo ver a falha? Aqui, ó, na lateral da juba. Digita aqui, se sim ou não. Estão conseguindo ver a falha? Aqui, ó. Espera um pouquinho, por conta do delay. Certo. Sim, não. Sim, Joana Dark respondeu que sim. Pronto. Então, o próprio programa, ele mostra... Na realidade, Joana Dark está economizando aqui, né? Ela não colocou nem sim, ela colocou Então, agora, sim. Está economizando aqui nas palavras. Ela botou aqui embaixo, ó, sim. Tá bom. Pronto, então o próprio programa, o próprio Wilcon, ele mostra pra gente onde é que vai ter essa possível falha de início e final do objeto. Então aqui, como é que a gente vai fazer para evitar essa falha? A gente vai selecionar e vai mudar o início e o final. Ó, a gente pega aqui o início, pega o final, mudou o início e o final. Olha aqui, ó. Tá vendo que aquela falha já saiu, tá vendo? Então aqui, o que é que vai acontecer? A máquina, ela vai começar a bordar aqui, ó. Ela vem bordando e só vai parar quando chegar aqui no outro lado. Então, como ele vai iniciar em um ponto e terminar em outro, ele não vai ter essa falha, não vai mais mostrar aquela linha, ele não vai ter mais aquela falha de ir levando o tecido até o meio do bordado e deixando acúmulo de tecido. Então, vocês, quando forem baixar uma matriz na internet ou comprar uma matriz de terceiros, abram sempre a matriz no Wilcon e verifiquem todos esses erros. Caso vocês estejam criando a matriz do zero, na hora que vocês estiverem criando, vocês já vão ter que ir fazendo todas essas edições, tá? Criou, já vai criando certinho, contorno, já vai criando um pouquinho para dentro da área preenchida. O sentido, no caso, a angulação. Vocês criaram um objeto, já muda a angulação. O início e o final. Mudou a angulação, assim que mudou a angulação, vocês já mudam o início e o final. Porque aí não precisa vocês terem que fazer testes e mais testes de bordado, até porque teste demanda tempo, tá? Vocês vão perder muito tempo fazendo vários testes e material, porque vocês vão ter que ficar pegando um tecido, faz um teste, eu tenho que melhorar isso aqui ainda. Aí pega outro tecido, monta.
monta, bota na máquina. Isso vai levando tempo e mais tempo. Vocês vão perder tempo, vão perder material e tempo é dinheiro. Então, ao invés de vocês ficarem perdendo tempo fazendo testes e testes por causa de uma matriz que vocês poderiam abrir no Wilcon e já ir fazendo todas essas edições, vocês estão perdendo tempo fazendo teste. Então, sempre abram as matrizes no Wilcon. Já olhem, já tenham esse olhar mais crítico, olhem a matriz toda por completo mesmo. Vejam o que pode editar, o que pode mudar uma linha, nem que seja um ponto, dá pra gente verificar aqui no programa, tá? Então, fez toda a edição, aí sim, vocês vão fazer a simulação. E a gente consegue ver a simulação de como ela vai bordar na máquina antes de fato, levar para a máquina. Então, fez toda a edição ou criou a matriz do zero, ela já perfeita, tá? A gente faz a simulação para ver como é que ela vai ser bordada na máquina. Na simulação, se ainda tiver alguma coisa para melhorar, a gente já edita no computador. Isso tudo antes de levar a matriz para a máquina. Até porque cliente nenhum vai levar mais de uma peça para a gente ficar fazendo teste. Ele já leva a peça para a gente, de fato, bordar, tá? Então, faz a simulação, já edita o que tem que editar para poder levar, de fato, para a máquina e já bordar na peça oficial. Exatamente. Então, assim, quando você tem esse conhecimento, quando você entende, quando você sabe qual é a ferramenta que é para usar, quando, como usar, em que momento usar, qual a forma de usar, aí você pode usar a ferramenta lá, a opção de simulação de matriz, que você vai ficar somente paradinha, né? E aí a mágica vai lá acontecendo e depois é só ir para a bordadeira. Agora, todos esses detalhes, antes de fazer qualquer matriz de bordado, tem que saber fazer edição da matriz, porque é a base. Quando você faz a edição da matriz, muitas das ferramentas da edição você usa para a criação de matriz. E isso aí são detalhes que a gente ensina, que a gente mostra com calma, passo a passo, um guia, com exercícios, e a gente retorna várias vezes, caso tenha dúvida. Todas as aulas elas são práticas e tem revisão na aula seguinte. Então, olha, segunda-feira, primeira aula inaugural da última turma desse mês. E se você ainda não está no Viver de Bordado, eu faço o convite para você vir. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona aqui o Viver de Bordado. Deixa eu só ver aqui se eu consigo modificar aqui para vocês verem. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, vão fazendo perguntas aqui, hein? Pra gente não ficar aqui sem perguntas de vocês, né? A impressão que eu tenho aqui é que todo mundo está sabendo tudo, todo mundo precisa de nada, né? Todo mundo entendeu tudo. É isso mesmo ou eu estou enganada? Quem é que pode falar aqui com a gente? Deixa eu ver aqui. Olha só. Esse daqui, vocês estão visualizando aí? Sim. Aqui, ó. Essa tela aqui que eu estou passando aqui para vocês é a tela para fazer a inscrição para o Viver de Bordados. 12 parcelas de R$ 109,48. Faz aqui os dados pessoais. Tem aqui as opções cartão de crédito. Se já tem alguma conta no Hotmart e tem alguns saldos aqui. Boleto é à vista. E ainda tem outras opções. PayPal, débito bancário, GPay. Usar 2 cartões. Eu tenho um cartão, mas o limite é pouco. Usa 2 cartões. Aí vai colocar os dados de um cartão e os dados do outro cartão. E aqui divide o valor dos cartões que quer fazer, tá? Então, aqui tem as opções, cartão virtual da Caixa, certo? Se for cartão de crédito, somente um. Então, coloca os dados do cartão, escolhe aqui a parcela. Aqui, ó, tem de 1 parcela até 12. Você escolhe qual parcela você se encaixa, qual fica melhor para você. Preencheu tudo, clicou aqui em comprar, pronto, feito a inscrição.
eu não estou com cartão, já está comprometido, não tenho como usar o cartão agora, o boleto à vista, né, uma só vez, é pesado, como é que eu faço? Bom, tem outra opção aqui também, vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui, deixa eu só compartilhar a outra opção que tem. A gente tem opção para tudo, tá? Aí agora é com vocês. E aqui, ó, essa outra opção aqui que é boleto parcelado, tá? Tá todo mundo visualizando aí a tela, né? Então, boleto parcelado. Boleto parcelado, aqui, os dados pessoais, nome, e-mail, confirma o e-mail novamente, muito cuidado quando for colocar e-mail, por quê? Porque todos os acessos ao curso é enviado para um e-mail que foi cadastrado. Se cadastrar um e-mail errado, vai ficar sem o acesso e aí a gente tem que entrar com o suporte para poder fazer a alteração. CPF, número de telefone, o CEP. Quando coloca o CEP, aí ele vai pedir os dados da sua residência, porque ele já puxa o nome da rua, mas aí ele vai precisar do número e se tem algum complemento. Quando faz isso, aí clica aqui no Parcelec. Quando clica no Parcelec, aí ele vai verificar o crédito. Aqui ele não vai verificar, por quê? Porque eu não preenchi os meus dados aqui. Mas quando você preenche, tá? E clica em verificar crédito, ele vai mandar um código no telefone celular por WhatsApp que você cadastrou para poder fazer a verificação. E dentro dessa verificação tem a parte que ele vai fazer selfie. Por quê? Porque o Parcelec, ele é uma financeira. E a financeira, ela precisa de todos os dados, né, das pessoas para poder fazer a liberação do crédito. Ele vai financiar o curso para você, tá certo? Então, preenche todos os dados, verifica o crédito, recebe o código de verificação e aí segue o passo a passo que tem todas as instruções que o Parcelex dá. Ah, Angélia, meu Parcelex foi negado. Olha, se foi negado o Parcelex, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que você tente algum parente que possa lhe ajudar nesse momento que você precisa desse conhecimento, que precisa ter o conhecimento para aumentar a sua renda e nunca mais passar por isso. Então, qualquer pessoa acima de 18 anos pode fazer o Parcelex, tá? O Parcelex, ele divide em até 24 vezes. Mas, Angélia, 24 vezes tem juros? Claro. É uma financeira. Não é pai nem mãe que está fazendo a doação. É uma financeira. Então, tem juros. E aí você vê em que modalidade de quantidade de parcelas que você se encaixa, tá? Mas tem essa opção de até 24 vezes. E aí, digamos que você fez em 24 vezes para ficar com a parcela bem baixinha, tá? E começou a trabalhar, começou a ter resultado, começou a ganhar dinheiro, vai lá e antecipa as parcelas e quita. Você pode quitar antecipado, você não precisa ficar todo o tempo com ele, entendeu? Mas nesse momento que você está precisando de algo mais suave, você pode escolher. E aí, a quantidade de parcelas vai ser de acordo com a análise que o Parcelex faz do cadastro de cada pessoa. Então, se o seu cadastro ele não foi aprovado de bate pronto, ele só vai refazer a análise daqui a 60 dias, ou seja, não tem esse tempo todo, né? Então, eu recomendo que, se você tem alguém de confiança, que seja próximo de você, que possa te ajudar nesse momento, onde, obviamente, você vai honrar todos os pagamentos, que o boleto você vai assumir, né? É uma via de mão dupla. A pessoa te ajuda, você vai honrar os pagamentos para não deixar a pessoa numa situação ruim. Então, uma pessoa de confiança vai lá e faz o cadastro no Parcelex, se for o seu caso. Se não, faz no cartão de crédito, que é imediato. Quem faz a inscrição no cartão de crédito já recebe o link do curso completo. Olha, o curso está todo liberado. Tá lá, todas as aulas. Você tem 15 dias para você assistir as aulas, para estar presente nas aulas ao vivo. Aí você pode falar assim: Angélia, mas eu não tenho tempo à noite para assistir aula ao vivo. Não tem problema. Todas as aulas ao vivo ficam gravadas para você assistir quando você quiser, quando você precisar. Agora, eu sou aquela tia, tá bom? Que fica no pé. Por quê? Porque eu não quero aluno que compra e deixa lá guardado, não. Eu quero aluno com resultado. Eu quero aluno que aprenda. Eu quero aluno que saia de onde está, da estagnação, para ter resultado. Então, por conta disso, eu me comprometo juntamente com a Adriele. Nós nos comprometemos 150%
para o resultado de vocês. E não é brincadeira, tá? É sério, porque a gente não chegou a ter as nossas 4 lojas de rua, a gente tem lojas, não foi à toa. Então, a gente não está aqui usando o nosso tempo para passar esse conhecimento para vocês por nada. É porque a gente sabe que tem resultado, a gente sabe como fazer, a gente é a prova viva disso, os nossos alunos também, e por isso que a gente continua nessa missão de ajudar mais pessoas a terem essa liberdade de ter a sua renda, sabendo fazer o que precisa ser feito para isso acontecer da forma certa e num tempo curto. Você não vai levar 1 ano para aprender. Se alguém disser para você que você vai levar 1 ano para aprender o bordado, esqueça, porque é balela. O nosso método Viver de Bordados, você aprende em 30 dias. Em 30 dias você vai estar sabendo fazer edição de qualquer matriz, você vai saber fazer matriz, você vai saber como abrir um negócio, como ter um negócio, você sabe tudo sobre um negócio de bordado. A nossa parte, a gente faz 150% da nossa parte. Só que para um aprendizado é 50% aluno, 50% professor. Os nossos 50% a gente entrega 150%, ou seja, 3 vezes. A gente se dedica mesmo. Agora, a outra parte é você que tem que fazer. Porque a gente pode mostrar para você o que é que você tem, o que é que você precisa para aprender. Mas a gente não pode fazer você querer aprender. Essa parte de querer aprender depende de você. E isso a gente quer pessoas comprometidas. E as pessoas comprometidas têm resultado. Eu digo uma frase que é: o sucesso gosta de velocidade. Por isso que o nosso método, a gente passa ele em 30 dias. Sucesso gosta de velocidade. Se você tem velocidade, você atrai, você tem tempo, você conquista mais clientes, você fatura mais. Sem velocidade, você vai ficar andando água morna, camarão em água parada, a onda leva. Vem outra pessoa que tem mais velocidade, te atropela e você fica vendo navios e acha que a vida é injusta. E a vida não é injusta. A oportunidade é cavalo selado. Ele passa uma vez na nossa frente. Ou você monta, ou você deixa ele ver, ou você vê ele passar na sua frente. Então, eu convido vocês a virem para o Viver de Bordados. As inscrições, elas encerram essa semana, porque a partir de segunda-feira estaremos totalmente dedicados aos nossos alunos dessa turma, onde a primeira aula inaugural será na segunda-feira. Então, se vocês quiserem o link, eu vou colocar aqui no chat. Eu coloquei lá no grupo, não sei se todos vocês ainda estão lá no grupo. Eu vou colocar aqui no chat, para o caso alguém ainda não tenha visto. Esse primeiro link aqui é para fazer a inscrição através de cartão de crédito, Pix, boleto, uma única vez, tá? Essa outra opção aqui é o Parcelec. Tá aqui, ó. O Parcelec. Primeira opção, boleto à vista, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado em 12 vezes, ou usando 2 cartões de crédito. Pega parte de um limite e outra parte e parcela aí em 12 vezes. E tem o Parcelec, que é o cartão, que é o boleto, onde o boleto você pode fazer em até 24 vezes, desde que o crédito seja aprovado pela financeira, tá? Então, a financeira, ela segue todo um passo a passo para a segurança de vocês, para a segurança da financeira, para a segurança do curso, porque tem que ser bom para todo mundo. E aí, sendo aprovado, 3 dias você recebe já o seu acesso, que é o tempo que leva para o boleto ser compensado. Em 3 dias no boleto, o acesso é liberado para você ver todas as aulas que já estão disponíveis lá na plataforma de aluno, assistir durante 15 dias as aulas ao vivo conosco, aprendendo, e olha, em 2 semanas você já estará fazendo muita coisa. E caso você não em 2 semanas, em 15 dias, você não conseguiu fazer nada, você não fez uma edição, você não fez uma matriz, você não conheceu nada, você tem a nossa garantia dupla, onde comprovado que você assistiu às aulas, comprovado que você tentou fazer os exercícios e não conseguiu fazer nada, não conseguiu sair do canto, ficou lá parado, tá? A gente dá a garantia dupla. Ou você aprende, ou eu devolvo o valor que você investiu e ainda tiro R$500 do meu bolso e dou para você. E por que a gente faz isso? Porque a gente confia no nosso método. Porque a gente tem confiança plena que todo mundo que segue o nosso passo a passo, que segue o nosso método, aprende. A gente não teve nenhum aluno, que já foi uma pergunta que fizeram. Todos os alunos de vocês aprendem? Sim, todos aprendem. Todos os que se
dedicam a estudar, que se dedicam nas aulas, que fazem os exercícios, que tiram as dúvidas, todos aprendem. Só não aprende quem compra o curso e não faz nada. E esse aluno eu não quero. Aluno que compra o curso e deixa lá parado, eu não quero. Porque eu gosto, junto com a Andriele, a gente gosta de conhecer as pessoas, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de ver evolução. E o que mais emociona a gente é o sorriso de vocês. Quando vocês veem assim a transformação, isso dá uma alegria pra gente. Isso é o que nos motiva a estar aqui dando essa aula, dando conteúdo, contribuindo com o conhecimento de vocês. É isso que faz a gente querer cada vez mais ajudar a transformar o Brasil através de vocês, artesãos, através de vocês, empreendedores. A gente transforma o Brasil quando a gente conhece, quando a gente gera riqueza, quando a gente adquire renda. Então, se você ainda não está no Viver de Bordado, eu recomendo, aproveite essa oportunidade e venha com a gente. Segunda-feira, às 8 horas da noite, a primeira aula inaugural. A gente colocou todas as formas possíveis para vocês entrarem no curso. Seja à vista, seja parcelado, 2 tons, boleto em 24 vezes, todas as opções, tá? A minha irmã, quando comprou a máquina de bordar, ela não tinha 1 centavo. Ela estava desempregada, o marido desempregado, ela tinha acabado de ter o meu sobrinho no peito ainda, e ela veio até a mim para que eu ajudasse. E aí eu liberei o meu cartão e se financiou a compra da primeira máquina de bordar da nossa história. E isso, em menos de 3 meses, menos de 4 meses, a máquina estava quitada. Por quê? Porque a gente tinha o conhecimento. Sem o conhecimento, você paga a máquina e fica arrependida de ter comprado porque não estava ganhando dinheiro com ela. E eu não quero vocês aqui sem... Tem sim, Shirley, tem cartão inteligente sim. A Shirley perguntando aqui. Tem sim, tem cartão inteligente. E o que é o cartão inteligente, tá? Talvez alguns saibam, talvez outros não. O cartão inteligente é o seguinte: eu tenho cartão de crédito, mas o meu limite não consegue comprar todo o curso, né? Porque o que é que acontece? Quando você compra algo, o cartão, ele meio que bloqueia o valor do que você comprou e vai te cobrando todos os meses, né? Dentro da quantidade de parcelas que você fez. A compra inteligente é o quê? Ele pega apenas o limite do valor da parcela. Então, se você tem pelo menos um limite de R$ 110 no seu cartão, você vai conseguir fazer a sua aquisição do Viver de Bordado. Você só precisa ter R$ 110 de limite do cartão para poder fazer a sua inscrição. E assim que você fizer a sua inscrição, você já recebe o link do curso por e-mail, tá? As aulas estão todas lá gravadas, mas nós temos aulas ao vivo. E na segunda-feira, na aula inaugural, a gente vai passar toda a programação de aulas. O Telegram, ele é o grupo secreto para que a gente possa tirar dúvidas, para que a gente possa estar entrando em contato com vocês e vocês tirando as dúvidas conosco. O Telegram é um grupo onde você vai colocar as suas atividades, os exercícios que você fizer, as matrizes que você tem dúvida, você coloca tudo lá no Telegram. As aulas são pelo Zoom, e aí essas aulas no Zoom, eu te vejo, você me vê, você tira dúvida, você escreve, você fala, e é bem participativa, bem interativa, bem dinâmica. É um formato que todos os alunos gostaram, tá? Então, essa dúvida aí, Shirley colocou aqui do Telegram. Telegram é o grupo secreto de alunos. As aulas ao vivo são pelo Zoom, que podem ser assistidas pelo computador ou pelo celular, certo? Eu não tenho computador agora, como é que eu vou fazer os exercícios? Você vai precisar de um computador em algum momento, seja o seu, seja emprestado, mas você precisa de um computador. Por quê? Porque matriz de bordado não se faz no celular. Matriz de bordado só se faz pelo computador. Notebook, desktop, mas tem que ter um computador, certo? O programa, ele é compatível apenas para computadores. Não tem programa para criar e editar matriz pelo celular. Por quê? Porque você precisa de mouse, porque você precisa de um teclado, porque tem aquelas curvas que você não faz com o dedo. Você precisa de algo bem delicado para poder fazer, como um mouse, certo? Então, os programas, eles são para computadores. Então, se você não tem, você pode entrar para o curso, assistir às aulas, fazer as anotações, tá? E assim que você tiver um notebook, começa a fazer os exercícios. E olha, a gente teve aluna que foi dessa forma, não tinha
tinha notebook, não tinha máquina, assistiu às aulas, anotou tudo. Quando o notebook chegou, em 2 horas fez uma matriz. Em 2 horas fez uma matriz. E ela estava louca, porque via todo mundo já fazendo, praticando, e ela sem conseguir, porque não tinha notebook, mas quando o notebook chegou com as anotações dela, com as aulas que ela tinha assistido, em 2 horas ela fez a matriz. E ela ficou enlouquecida. E isso é prazeroso, isso é o que nos dá prazer, isso é a nossa alegria. É ver que qualquer pessoa consegue aprender, fazer programação de matriz, consegue ter liberdade de programadores, consegue ter velocidade, consegue ver os defeitos de qualquer matriz. E quando ainda assim, no período de aprendizado, faz uma matriz com falha, consegue saber onde foi a falha. Que a gente tem matriz que no período de aprendizado, aí começa a fazer a matriz, obviamente que você faz uma primeira matriz na vida de primeira, não vai estar 100% perfeita, vai ter algumas falhas, é normal. Primeira, né? Quando você começou a aprender a escrever, o seu nome não saiu perfeito, mas o treino fez com que isso acontecesse. E aí a primeira matriz, quando é feita, aí fica aquela, eu fiz, mas ainda tem falhas, mas eu sei qual é a falha. Então, todos falam isso. Eu fiz, eu sei que tem falha, mas eu sei qual é a falha e já refiz para tirar a falha que agora eu sei. Então, é essa segurança que ajuda vocês a decolarem. Por isso que eu sempre falo, vamos decolar. Decolar sozinho, pode ser que você nem deu um pulo. Agora, decolar acompanhado com quem tem experiência, com quem sabe o que está fazendo, aí sim, você vai para o alto. E aí, esse é o meu convite a vocês, porque as inscrições ficam durante esta semana, tá? Esta semana. A partir de segunda-feira, a gente fica dedicado para os nossos alunos, porque aí a nossa atenção é toda para quem está no curso. Deixa eu ver aqui. Olha que a Cássia perguntou. Vou colocar meus óculos, tá? Peraí. Olha essa pergunta aqui de a Cássia. Ai, peraí, meu mouse. Aqui, ó. Eu vou aprender a fazer uma matriz de um desenho de autoria minha. Peraí, Andriele, responde aí. Sim, a Cássia. Sim, com certeza. Não somente de sua autoria, mas da autoria de qualquer pessoa. Você vai ser capaz de... eu vi uma imagem na televisão, eu tirei uma foto da imagem da televisão. Se a imagem ela estiver uma imagem nítida, você consegue transformar aquela imagem em bordado. E você consegue criar o que você quiser. A sua criatividade é o que vai fazer a sua diferença no seu negócio. Quanto mais criativo, quanto mais inovadora você for, mais você vai ter clientes novos. Deixa eu ver aqui, ó. A Nininha Arte. As aulas ficam gravadas? Sim, as aulas ficam gravadas. Por quê? Porque você precisa, como você está aprendendo, por mais que a gente dê a aula ao vivo, a gente tire as dúvidas, porque, olha, uma coisa é certa, tá? A Andriele vai fazer uma matriz aqui, ela podia pegar, pronto, esse leãozinho que ela pegou aqui. Ela podia fazer esse leãozinho aqui do zero, vocês olhando, vocês iam fazer assim, nossa, é muito simples. Aí você vai praticar. Aí quando você vai praticar, aí você, eita, e aqui, hein? Como foi que ela fez isso? Eita, e aquilo lá, aquele arco, e aquela angulação, qual foi o ângulo que ela colocou mesmo? Começam a ter as dúvidas. E aí, com as aulas gravadas, que foram dadas ao vivo, as aulas gravadas, você vai lá e assiste. Mas além disso, tem outro detalhe que a gente explica, como fazer para que você tenha mais velocidade. Porque imagine, você teve uma dúvida, tem que assistir a aula todinha, e às vezes a dúvida está no meio da aula, ou está no final da aula, mas você não sabe em que momento exato aquela dúvida que você tem foi citada lá na aula, e você tem que assistir uma aula novamente toda. Então, tem uma técnica que é infalível, que a gente passa para os nossos alunos, que eles usam e facilitam muito mais a vida. Deixa eu ver aqui, quem mais? Pronto, a Shirley tinha perguntado sobre o cartão inteligente. Sim, se você tiver R$ 110 de limite no cartão, você consegue fazer a inscrição, e o link está aqui. Deixa eu ver aqui, o link está aqui, ó, tá bem aqui no comentário, mais acima. Para realizar a compra via cartão de crédito ou Pix, é só clicar nesse link aqui, tá bem aqui em cima. Se não tiver cartão, vai no Parcelex, e o Parcelex pode dividir em até 24 vezes, certo? Também tá aqui em cima, nos comentários.
comentários, deixa eu ver aqui, deixa esse link de cadastro para eu conseguir me inscrever. Pois bem, o link de cadastro está aqui, Shirley, a Cássia. A Cássia, vou colocar aqui novamente, ó. O do Parcelec é esse daqui, que é para o boleto, para quem não conseguiu o cartão de crédito, tá? Mas se você tiver o cartão de crédito, então é esse outro link aqui, que começa como ele, vamos decolar. Olha aqui, vamos decolar. https://hotm.art/vamos decolar, certo? Então, não escreve, copia e cola. Por quê? Porque aqui ó, tem letra maiúscula, letra minúscula, tem ponto, tem barra. Se você esquecer alguma ou colocar de forma diferente, não vai funcionar. Copia e cola esse link aí. Pega o link agora, que está aí, para realizar por boleto com Parcelex. É esse link, tem aqui o nome, boleto Parcelex. Para comprar com o cartão de crédito, o final é vamos decolar. É para decolar, certo? Então, meninas e meninos que estão aqui hoje, a minha recomendação para vocês, estamos na metade do ano, estamos em junho, praticamente metade de junho. Daqui a pouquinho, ó, fechou os olhos, piscou, abril, dezembro chegou. E aí, como é que vai estar o seu resultado? Você vai ficar estagnado? Vai ficar parado, fazendo as mesmas coisas, reclamando dos mesmos problemas, desejando os mesmos sonhos? Ou você vai entrar em ação e mudar a sua história agora? São 30 dias, 15 dias você tem para assistir, para aproveitar e testar. Gostou? Massa. Não gostou? A gente devolve. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Se em 30 dias, 60 dias, 90 dias, você não aprendeu nada, a gente te devolve o que você investiu mais R$ 500. O risco não é de vocês, percebe? O risco é nosso. Porque se eu devolvo a você o que você investiu mais R$ 500, o risco é meu. O risco é de Andriele. Então, por conta desse risco, a gente se dedica muito para que você aprenda. A gente só não pode fazer por você. Só não pode pegar na sua mão aí onde você está. Mas daqui a gente faz isso. Então, eu espero encontrar vocês aqui, do lado de cá, na segunda-feira, na primeira aula inaugural ao vivo. E amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Então, qualquer dúvida, escreve pra gente que a gente tira a dúvida aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, vamos encerrar aqui. Shirley, fazia tempo que procurava um curso assim. Achou, Shirley? Achou. E fico muito feliz pela confiança. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.